Ah, que tem moto, é amigo do Vitor. Tá. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, já bem felizes, né? Porque estamos aí nos estudos, estamos aqui na nossa casa, então a gente fica bem feliz com tudo isso acontecendo. E a gente tem para falar inicialmente da nossa divulgação. Primeiro eu quero lembrar a todos do celular, quem tiver com celular, que possa estar colocando no modo silencioso, ou mesmo desligando, para que a gente não tenha nenhum contratempo na hora dos estudos, que a gente não fica muito ansioso, né? A gente fica ansioso. Quando toca o celular, me dá um nervoso, né? Aí a gente fica muito assim. Então, que a gente possa estar colocando em modo silencioso. E a gente tem para falar também que nós temos, esse mês, estudado o livro Pensamento e Vida. E esse livro tem vários temas legais, bem bacanas, que a gente tem estudado. E hoje nós estaremos estudando com a nossa irmã Rosa Silveira, com o subtema Cooperação. Então, nós hoje vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. E no próximo sábado, no dia 25, nós teremos o nosso irmão Lauro Vieira, com o tema Instrução. E finalizando o mês, nós teremos a nossa irmã Enir Neves, retornando aqui aos estudos, com o subtema Educação. Então, todo esse mês nós estamos aí estudando esse livro, que é bem legal. E a gente tem para falar para vocês também que vai acontecer aqui na nossa casa, como a gente um tempinho que não acontece, a gente está bem ansiosa, né? Eu fico ansiosa, quero logo que chegue para a gente ver, e vai acontecer um cine-debate. Vai ser no dia 15 de junho de 2024, a sessão às 16 horas. É uma sessãozinha mesmo de cinema, pipoquinha, um refrigerante, aí a gente assiste o filme, e é o Predestinado. É Arigó e o Espírito de Dr. Fritz. Quem quiser vir, compra o ingresso, a gente já tem aqui, tá? Os ingressos, R$10. Aí a gente vem, assiste, aí a gente vai depois falar. Aí todo mundo pergunta e fala, e quem vai responder, eu não sei. Eu acho que é a Rosa e a Antônia. Aí quem vai responder as perguntas. Mas aí a gente tira as nossas dúvidas, né? E é bem legal, o Cine Debate é bem legal. Quem nunca participou, venha participar conosco, compre o ingresso, venha assistir o filme, venha participar conosco. Poxa, fica tão bacana, né? A gente gosta. A gente, quando vai no cinema, a gente não assiste os filmes, a gente sai de lá comentando, eufórico. Então, é a mesma coisa aqui, tá bom? Então, isso é em prol do 10º seu, né? Que é. A apresentação do 10º seu, em prol do 10º seu. Isso. Eventos que... A gente tem toda essa arrecadação, a gente reverte para o 10º seu, porque o 10º
16º é o 10º Conselho Espírita de Unificação, ele aqui de Belfor Roxo, e acontecem os eventos, né? E tudo gera um custo, então a gente precisa ter a verba para manter esse custo. Então, vários eventos, inclusive no Carnaval, né? Que é Comerge, e outros eventos que acontecem, que o 10º precisa estar participando, e nós estamos aí contribuindo com a nossa parte, porque fazemos parte do Conselho. Então, aí é um grupo bem bacana, e a gente precisa estar estudando também. O Cine Debate é para a gente estudar também, né, gente? É um modo de que a gente estude, aprenda melhor, né? Com alegria, com descontração, mas também é um estudo, tá bom? Então, quem quiser estar adquirindo aqui na nossa casa, vai acontecer esse debate, divulguem, fala para os amigos, fala para os vizinhos, né? Que às vezes as pessoas não sabem que a gente está fazendo esse evento aqui bem legal. É no sábado isso, dia 15 do 6 às 16 horas, tá? E a gente tem falado bastante também dos nossos estudos, nós temos os nossos estudos às terças-feiras, 19 horas, que já está acontecendo ali atrás, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESG, e no sábado, às 10h30, também temos um grupo de ESG, porque às vezes a pessoa não consegue vir, né, na terça, e aí a gente abriu essa nova turma no ESG, está bem legal, o pessoal participando bastante, estudando bastante. Então, às 10h30, todo sábado, nós estamos aqui com o ESG. E as quintas-feiras, que tem acontecido também, o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade, já tem um tempinho que a gente está estudando, de 19 às 20 horas, e de 20 às 21 horas nós temos o estudo da mediunidade, também está bem bacana, a gente está estudando bastante, o grupo está muito bom, mas, Rosa, eu quero estudar, vem estudar conosco, a casa está sempre aberta para os estudos, né? A gente precisa estudar para nos melhorarmos. E eu falo sempre aqui das nossas composteiras, do nosso jardim, e a gente precisa estar tendo essas doações de casca de legumes, de frutas, né? Casca de ovo, um pozinho de café, que a gente transforma isso na compostagem ali, para a gente estar trabalhando no nosso cantinho ali, tá bom? A gente vai, então, passar agora para a página, que é do livro Fonte Viva, a lição número 124, Não te canses. É de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas, depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revolta-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna, rubro, espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desespere e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides
que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Graças a Deus. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, que incansavelmente nos acolhe, nos orientam, nos dão um caminho a seguir, estão sempre ao nosso lado, nos dando direcionamento, que possamos, Senhor, absorver todos esses ensinamentos, sentir a presença do nosso anjo guardião, desses amigos tão carinhosos que estão sempre nos intuindo para o bem, que possamos ser gratos, Senhor, em todos os momentos da nossa caminhada. Mesmo naqueles momentos em que nos sentimos sós, em que ainda não percebemos, Senhor, a divina providência ao nosso lado, que possamos refletir e parar e fazer a nossa prece envolvendo, Senhor, a todos os nossos momentos de aflições. Sabemos, Senhor, que nada acontece sem a vontade de nosso Pai, que possamos estar firmes e perseverantes na nossa tarefa, no nosso dia a dia. Sabemos, Senhor, que tudo é para o nosso bem, para o nosso aprimoramento. Por isso agradecemos. Agradecemos a presença dos nossos amigos, daqueles que nos intuem para o bem, a presença daqueles também, Senhor, que sabemos que estão ao nosso lado, às vezes nos espetando, sabemos que eles estão ali para nos orientar, para nos trazer ao alerta, para que possamos prestar atenção, Senhor, em todos esses nossos momentos de aflições. E que possamos, assim, Senhor, ser gratos por esta doutrina de amor que nos orienta, que nos dá o direcionamento. Agradecemos por tudo que temos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos dá o caminho a seguir. Pedimos, Senhor, pela nossa irmã Rosa, que tão carinhosamente vem nos trazer os estudos da noite. Que ela tenha a intuição, o amparo dos amigos espirituais. Que ela possa, Senhor, ter a clareza da palavra. Que ela possa ter o discernimento e a paz, Senhor, que todos nós precisamos para iniciarmos e trilharmos o nosso caminho de evolução espiritual. Permaneça conosco, Senhor, nos dando a paz e o equilíbrio, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Rosa, que vai nos trazer os estudos da noite. Esqueci de abrir de novo, né? Esse. Boa noite a todos. O tema que a gente vai estudar hoje, na verdade, na prática, a gente já está vendo, né, esse tema na prática desde o finalzinho de abril, né? Assim, colocando de modo prático, para exemplificar, a gente já está vendo esse tema desde o finalzinho de abril, que é a cooperação, né? Aos poucos, né, todo o país foi se juntando, né, em solidariedade para cooperar com os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né, diante dessa situação tão triste, né, tão severa, né, em razão das chuvas, em razão, né, das intempéries, da questão climática. Então, toda essa problemática, né, resultou no país, né, cada cantinho do nosso país em solidariedade com os nossos irmãos, né, se unindo, cada um do seu jeitinho, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que pode fazer, cooperando, né, em benefício de melhorar um pouquinho, né, de suavizar a dor desses nossos companheiros lá do Rio Grande do Sul. Então, assim,
esse tema, né, a cooperação, ele vem bem a calhar para a gente refletir um pouquinho. Claro que é um tema extenso, profundo, né? Eu não tenho nem condição, né, de aprofundar tanto, mas ele é a lição número 3 do livro Pensamento e Vida. Depois em casa vocês leem lá, né? Eu peguei alguns trechinhos, vou colocar aqui uns trechinhos do livro. E assim, a importância, né, da gente cooperar uns com os outros, porque ninguém vive sozinho, né? Ninguém, por mais que a gente pense assim, eu me basto porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, minha casa, meu isso e aquilo, outro, não dependo de ninguém, mas a gente depende sim. Depende nem que seja de uma palavra, depende nem que seja de um olhar, né? Alguém que olhe para a gente, porque para a gente não se sentir tão sozinho, tão desimportante, né? Alguém que pare um pouquinho, 5 minutinhos para olhar para a gente pensa assim, puxa, eu existo, né? Não passei assim em brancas nuvens, não sou um fantasma, não sou um nada, eu existo. Então, assim, vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho, vamos estudar um pouquinho. Cooperação, né? Do verbo cooperar. Aí eu sempre gosto de trazer assim a definição da palavra, né? Do que é cooperação, né? Do ato de cooperar, é a ação ou resultado de cooperar, né? Prestar ajuda, né? Ou seja, se importar com o outro, né? Colaborar, ver alguém que está, às vezes, muito atarefado, perguntar, né, se está precisando de alguma coisa, se precisa de uma cooperação, ou às vezes a gente não precisa nem perguntar, basta a gente se colocar à disposição do nosso semelhante, né? Independente do motivo, independente do móvel, né, da situação. Às vezes a gente chega aqui, eu já vi, né, ali o Maurício varrendo, né, cada um fazendo alguma coisa, todo mundo cooperando com a casa, né? Chega a Estela também com alguma coisa, o Everton também sempre, né, o Everton sempre, né, preocupado aqui 24 horas, né? Cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa condição, coopera, no caso aqui com a casa, né? Mas a gente cooperar de modo geral, cooperamos com a família, cooperamos com a sociedade, com o bairro. Às vezes a gente pensa assim, não coopero com o bairro, não. Eu saio de casa de manhã, vou trabalhar, chego de noite, entro na minha casa, não faço nada. Às vezes faz sim. Só o fato de você se preocupar em contribuir, em não sujar a sua localidade, né? E se preocupar com a sua calçada, é menos uma sujeira, né? É menos alguma coisa. Então, a gente se preocupa com o vizinho, é um bom dia, boa tarde, faz tempo que não te vejo, né? Como é que você está? Então, assim, isso é também uma cooperação na importância com o outro. É sutil, é abstrato, mas é alguma coisa. Então, a cooperação, ela aparece de várias formas, né? Eu até listei aqui algumas coisas, né? A cooperação material, né? Quando a gente apresenta alguma coisa, faz uma caridade material, mas também a cooperação abstrata, que é aquela cooperação da importância, né, de se importar com o outro, de perguntar, de saber, de ligar, de mandar uma mensagem, né? Então, assim, parece que não é nada, mas é também uma forma da gente cooperar com o outro. Às vezes a pessoa está tão triste, se achando desimportante, se alguém se lembra dela, né, a lembrança é uma forma de cooperar, porque a gente sai do nosso egoísmo. Né, e a gente vai ver no estudo também, né, que esse fator, essa movimentação em prol, né, saindo de si para o outro, né, isso nos deixa menos egoístas, né, a cooperação nos deixa menos egoísta, né, aquela ação em prol de fazer um serviço voluntário, né, além do nosso próprio trabalho remunerado, né, o nosso prolabore, né, a gente sair desse casulo, né, e pensar no outro, se dispor, se doar pelo outro, né, cooperando com o trabalho, com uma conversa, com uma escutatória, né, isso tudo está inserido na caridade, inclusive a caridade moral. Né? Então, cooperar, essa ação, essa atitude é um trabalho útil ao próximo, né, e isso nos aproxima de Jesus. Então, vamos seguindo. Deixa eu ver se né? Então, a questão da colaboração, a gente aprende desde cedo, né? Desde pequenininho, quando a gente começa a observar, né, a colaboração dentro de casa mesmo, né? Com os ensinamentos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso responsável, de quem
quem toma conta da gente, né? Quem tem família grande visualiza bem isso, né? Os irmãos, né, vão crescendo, vão colaborando com os afazeres de casa, colaborando, cuidando dos irmãos menores. Quem tem família grande observa bem isso, né? Essa cooperação em família. Né? Então, é como ele diz aqui, né? Desde cedo, ainda como crianças, somos apresentados à ideia de cooperação dentro da nossa própria casa. Né? Com o pai, com a mãe, com o responsável, dentro da vizinhança. Né? E precisamos destacar, né, algo importante nesse significado, nesse aprendizado da cooperação, da ajuda, do auxílio, né, no nosso círculo. Né? Assim, precisamos destacar algo importante nesse significado. Para ter cooperação, é preciso uma ação. Cooperar é um verbo, é uma ação, né? É um movimento. Ou seja, há uma condição para que a cooperação aconteça. A cooperação exige que a pessoa faça alguma coisa, é um movimento, ela tem que se expor, ela tem que sair da sua zona de conforto, né, para poder se doar para o outro, ou para uma coletividade. A cooperação ela não pode estar baseada apenas em discurso, é preciso um movimento, um posicionamento. Às vezes a gente pensa que é só a questão material da coisa, né? O trabalho físico, não, mas também quando você se posiciona diante de alguma situação, você também está cooperando, está dando força a uma ideia, dando força a um trabalho, a uma ideia mesmo, né? Às vezes tem uma ideia, um projeto, né? Quando se tem um projeto, a gente se posiciona a favor, contra, ou vai estudar um pouco mais, ou vai pensar. Tudo isso é uma forma de cooperar com aquele que vai à frente, né? Com as lideranças, com aquele que toma a frente de fazer algo, de fazer um projeto. A gente faz parte da gente cooperar também. Isso em todos os âmbitos, né? A gente está falando assim, do âmbito do movimento espírita, dentro da casa espírita, como um cidadão espírita, né? Para o mundo. E vamos lá, vamos seguir. Então, deixa eu pegar um trechinho da própria página, né? Abre aspas, a página começa assim, essa página cooperação começa exatamente assim, né? Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Então, não basta você ser nomeado ou ser eleito para aquilo ali, né? Você tem que estar preparado, é preciso uma preparação. Né? Não basta simplesmente, né, ser nomeado para o cargo, é preciso estar qualificado. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouro nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca, né? Navio sem rumo, à deriva. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Ou seja, Emmanuel, que essa página é de Emmanuel, né? Pensamento e Vida, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel está dizendo o seguinte, né? Quando tem uma liderança, né? Quando alguém é eleito para fazer um trabalho, né? Ele não basta só simplesmente ser eleito por simpatia daqueles que estão ali naquele grupo, né? Ele tem que, primeiro de tudo, estar qualificado para aquela função, né? Que ele vai liderar. Então, ele não basta ser um chefe, não basta ter autoridade, né? Isso que ele diz aqui, ó, não basta ter apenas autoridade, né? É um conjunto de qualidade, né? Não basta ter autoridade, até porque autoridade não é sinônimo de liderança. São coisas um pouco divergem, né? Elas caminham no mesmo sentido, mas têm ideias divergentes, né? Não basta ter autoridade na direção, mas tem que ter discernimento. Né? A pessoa tem que ter conhecimento e tem que discernir, saber daquilo que está tratando, daquele cargo que ele está assumindo.
E não basta só ter teoria e cultura, não basta ter cultura, ter conhecimento, né, ser viajado, ter influência, ter uma boa, ser articulado, não basta só isso, né, ter conhecimento, ter um livre trânsito social, ou onde quer que seja, não basta só isso, né? Mas é preciso, principalmente, né, virtude e juízo claro de proporções. Por quê? Porque situações adversas virão. E se for uma pessoa desqualificada ou com pouca virtude, né, e sem juízo claro das situações, com pouco discernimento, ele pode tomar atitudes desastrosas para o grupo. Né? E em matéria de espiritismo, isso é muito, mas muito, muito delicado. Né? Não é qualquer um que pode, por exemplo, estar à frente de uma casa espírita, né? Estar na diretoria. Ele precisa estar qualificado, ele precisa ter conhecimento doutrinário, precisa ter conhecimento de gerir, né, os espíritas que estão ali, que estão com ele, né, os estudantes que vêm, as pessoas que vêm na reunião pública, que não são exatamente espíritas, apenas estão ali, como é que se dizem? Simpatizantes, né, não são ainda adeptos. Então, assim, tem que ter todo esse equilíbrio, né, e discernimento para isso. Então, é preciso uma qualificação, é preciso ter juízo bem claro das proporções, porque senão pode tomar uma atitude que vai ser desastrosa para todo o grupo, né, e para todo o encaminhamento de uma instituição espírita. Então, são questões assim bastante delicadas, que não basta só conhecimento, né, tem que ter um conhecimento amplo, né, e bastante equilíbrio, para poder ter as atitudes e ter clareza, ter uma visão, né, assim, equilibrada das coisas que estão acontecendo, né? Não escutar só um lado, não escutar só o outro, mas ponderação, né? Eu acho que a palavra mais ideal é essa, né? Ter a ponderação para tudo, né? Então, seguindo, né? Quem governa, no caso aqui ele está dando um exemplo, né, de uma liderança de uma empresa, de um governo. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, né? Justo, mas com bondade, né? Trabalho, disciplina, né? Diretriz e uma orientação e organização, né? Para atingir os objetivos anteriormente pensados, né? E projetados da tarefa que foi, né? Que foi situado, né? Porque a gente faz um projeto, né? Imagina, a espiritualidade toda tem um projeto. Se a gente não tem essa ponderação, né, se quem vai adiante, se quem está na liderança não tem essa ponderação, né, pode colocar tudo a perder. Ah, mas aí então o trabalho está perdido, está tudo perdido e acabou-se. Não, porque a espiritualidade, né, é organizada, né, então tem sempre um plano B, sempre as coisas vão se ajeitar. Mas para o espírito que estava ali, né, que tomou essa atitude, tomou esse projeto, é assim, é uma situação estacionária, né? Assim, em outra oportunidade ele vai retomar aquilo ali, mas não é beneficiário para ele, né? É um atraso, né, de vida, vamos dizer assim. É um atraso na trajetória evolutiva dele, né? Então vamos seguir ainda com isso aí é do livro Pensamento e Vida, né? Cooperação. Cooperação é a página. Então, vamos lá. Esse aí é um trechinho já quase do final da página, mas eu trouxe para o início e depois no final eu repito ele novamente, porque eu gostei muito, né? Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Eu achei isso muito bonito, né? Resumindo, né, assim, em outras palavras, traduzindo, do átomo ao arcanjo, né, estamos todos interligados numa cooperação, né, num auxílio mútuo um do outro, né, para a nossa evolução, nossa própria evolução. Na verdade, traduzindo em miúdos, é isso que ele está dizendo, né? Da glória divina, né, as balizas subatômicas, né, do macro ao menorzinho, né, o universo todo pode ser definido como uma cadeia, né? Estamos todos interligados, né? Interligado, igual na rede social, né? Tá todo mundo, um está adicionado ao outro, né? A gente nem sabe, né? Um está adicionado a um, está adicionado a outro, que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro. Então, estamos todos, na verdade, interligados com o universo, né? Sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, né? Uma cadeia de vidas. A formiguinha, que agora mesmo estava passando aqui, é uma bactéria que a gente não enxerga se não tiver com microscópio, uma bactéria que está no ar, que está no corpo. Estamos todos entrosados com um espírito de maior envergadura em todo o universo. Então, tudo comunica com tudo.
Então, é por isso que quando a gente fere, né, o nosso semelhante, a gente está ferindo a lei divina porque está ferindo o todo, porque estamos interligados. Né? Se a gente se desrespeita, né, desrespeita um, desrespeita o outro, a gente está desrespeitando ao todo. E é por isso que a gente precisa ficar atento para essa responsabilidade conosco e com o outro. Né? É por isso que a palavra de Jesus é, né, amai-vos uns aos outros, né, amai seu semelhante como você ama a si mesmo. A gente primeiro precisa se amar para poder se entender, entender o outro e amar o outro, porque estamos interligados, né? E estamos o tempo todo dependendo uns dos outros, nessa cooperação divina que a gente não presta nem atenção no dia a dia. Às vezes a gente trata mal um, trata mal outro, é uma palavra, né, enviesada, uma resposta atravessada, que magoa, que fere, e a gente não percebe que quando a gente fere o outro, a gente está ferindo a nós mesmos. Né? A gente não tem essa dimensão. Mas quando a gente tem a dimensão de que a gente é parte do universo, está interligado, né, a gente começa a ver diferente, a pensar diferente e a compreender o outro. Ah, se aquele ali não está bem, está desequilibrado, a gente já não vai mais emitir aquele pensamento de julgamento, de afastamento dele, já vai olhar com carinho, já vai pensar com carinho, já vai emitir para ele um pensamento envolvendo-o com amor e carinho, porque ele faz parte da gente, né? Todos nós, apesar da gente se achar assim, ah, não, mas eu sou diferente, eu sou daqui do Rio de Janeiro, o outro é lá de não sei de onde, não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque estamos todos, né, no mesmo barco, no mesmo planeta Terra, né? Aquilo que acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, atinge a gente, porque somos semelhantes, né? Isso nos dói. Então, a gente, no nosso próprio instinto de solidariedade, nos faz voltar para o nosso semelhante, ainda mais que é um brasileiro como nós mesmos, né? Fala o mesmo idioma, então a gente se identifica muito mais. Se a gente se identifica quando é um que é de fora, de outro país, né? Que fala um outro idioma, e a gente olha para ele, não, está sofrendo, está passando por uma situação difícil, né? De guerra, pedindo asilo, né, em outro país, se refugiando por conta disso, daquilo outro. Se a gente já sente, imagine quando é aqui dentro mesmo do nosso próprio país, no nosso próprio estado, na nossa própria localidade, né, isso ressoa muito mais forte na gente. Então, o nosso instinto de solidariedade, né, fala mais alto e é onde a gente busca, né, diminuir um pouquinho, né, a dificuldade e a dor do nosso semelhante. Então, seguindo ainda com pensamento e vida, né? A cooperação nos é apresentada como senso de responsabilidade para o bom funcionamento. Como senso de responsabilidade. Para o bom funcionamento, né, da cooperação, é preciso que todos atuem. Então, a cooperação nos dá um senso de responsabilidade. É aquilo que eu estava falando antes, né? A gente vai evitar de fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizesse com a gente. Ou a gente vai se propor, né, a cooperar com o outro no que quer que seja dentro da nossa possibilidade. Se a gente tem um conhecimento, se a gente sabe um pouquinho mais, se a gente tem condição, a gente se propõe a cooperar no projeto, né, a sonhar junto, né, com o outro, ou a ajudar a realização de um trabalho, ou pelo menos, né, evitando de atrapalhar o caminho do outro. Isso também é uma forma de cooperar. E isso é por quê? Porque a gente já fica com aquele senso de responsabilidade, a gente sabe que é responsável conosco, com o outro, com o ambiente onde a gente vive. Né? Isso também nos dá maturidade. Para o bom funcionamento, responsabilidade, né? Para o bom funcionamento, é preciso que todos atuem. Então, às vezes, a gente está falando aqui, aí a pessoa pode estar ouvindo e pensando assim, ah, ok, mas aí eu estou fora dessa porque eu sou tão pequenininho, eu não sei muita coisa, eu sou limitado, né, dentro aqui da minha limitação, não atuo muito, não conheço muita gente, o meu círculo social é pequenininho, eu mal vou ao centro e tal. Não, mas a cooperação é para todos, todos podem atuar, porque não existe alguém que não saiba alguma coisa, que não tenha algo de útil a dar. Né? Todos nós temos algo de útil a dar, temos uma palavra, todos nós sabemos alguma coisa que o outro não sabe e que a gente pode colaborar com aquele ali, naquela tarefa, ou com uma explicação, ou com uma doação.
todos nós somos úteis para alguma coisa. Ainda que não esteja claro para a gente, mas a gente tem a nossa utilidade. Nem que seja assim, para alguém que passou na rua e perguntou, fulano, você sabe onde fica isso assim, assim, assim? A gente pode cooperar dando uma informação correta. Ou então, se a gente não sabe, olha, eu não sei, mas indico ali onde você pode se informar melhor. Então, não adianta, né? A gente levanta da cama, né? Bota o pé no chão, abriu a porta, a gente tem utilidade. Mas eu não saio de casa. Mas mesmo dentro de casa, a gente sempre tem uma tarefa, a gente sempre pode ser útil ao outro, né? Sempre pode cooperar para que o dia do outro seja melhor. Até nisso a gente pode cooperar, né? Se a gente pensa assim em coisas grandiosas, né? Pensa que cooperação é só fazer algo assim de grande vulto, não é. É na simplicidade, são nas mínimas coisas, né? É numa atenção que a gente dá, é a gente tirar 5 minutinhos do nosso dia, fazer uma prece para alguém, se lembrar, emitir um pensamento bom, né? Está acontecendo uma porção de coisas ruins, então vou mandar uma vibração boa para acalmar aquela situação. Isso tudo é cooperar com o bem. Se você não pode cooperar com seu vizinho, então coopera com o bem, né? Coopera, assim, emitindo boas vibrações, bons fluidos, pelo menos pensando em Jesus, para acalmar uma situação, às vezes, de briga, né? Então, assim, a gente sempre pode cooperar, a gente sempre pode ser útil, né? E aí, continuando aqui. E assim como o administrador de um serviço reclama, né, ou seja, pede, né, conclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhes os impulsos. O que é isso, né? Emmanuel continua dizendo, né? Assim como aquele líder, né, que está lá na empresa, né? É um administrador, né, de um serviço, né? Assim como ele pede ajuda, porque o ideal é não concentrarmos tudo, né, em nós mesmos, o ideal é delegarmos, né? Delegarmos tarefa, delegarmos serviço. Por quê? Porque todos podem colaborar, né? Todos podem dar o seu contributo, né? Então, assim, aquele líder, né, aquele que vai na frente, o ideal é que ele delegue, né? Delegue tarefas para todo mundo, para que todo mundo possa colaborar com ele. Então, é isso que ele está falando, né? Conclama a ajuda de assessores corretos, de preferência aqueles que têm mais ou menos o perfil, né, do que pode fazer aquele trabalho, né, participar daquele projeto, né? E, assim, a vontade não dispensa de ponderação e de lógica, né? Tem que ser ponderado, né? Conselheiros respeitáveis, né? Qualificados para tal tarefa, né? Na chefia das decisões. No entanto, né, é necessário que o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. O que quer dizer isso? Que a gente sonha, né? Tem os projetos, mas o projeto não sai do papel por si mesmo, né? As tarefas, né? As ideias, elas não se materializam por si mesmas. É necessário o trabalho, é necessário que alguém faça acontecer. Então, aquele que vai na frente, né, toma a dianteira, mas ele precisa da retaguarda, né? Ele precisa que os seus colaboradores cooperem para poder sustentar aquilo, para que aquele projeto, né, não caia por terra na primeira desavença, né? Porque mentes e inteligências que para desafiar, né, e para cutucar, para desestabilizar, para que aquilo não vá à frente, é o que mais tem. Difícil é fazer acontecer, difícil é juntar colaboradores para fazer acontecer. Então, quando a gente junta, a gente precisa ter ciência, né, de que o entorno pode ficar, como é que a gente vai dizer? Pode ficar aborrecido pelo fato das coisas irem para frente, e começarem, né, a cutucar para poder não dar certo. Então, é preciso que a gente tenha bons colaboradores, né, bons apoiadores, para que dê sustentação àquela situação, para que na primeira desavença as coisas não caiam por terra. É isso que ele está dizendo aqui, né? Urge que o senso de cooperação, né, seja chamado a sustentar-lhe os impulsos, para impulsionar a mola, né, para dar propulsão que as coisas aconteçam de fato. Nas linhas de atividade terrestre, é o próximo slide, né? Nas linhas da atividade terrestre,
Quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Essa hierarquia aqui, como ele diz, é uma hierarquia natural, é uma liderança que se faz naturalmente, né? Não é imposta, né? É como eu falei, não é uma autoridade, né? Não é uma autoridade autoritária, é uma liderança natural. A gente reconhece aquele que realmente tem a capacidade de ir na frente, né? Ele se diferencia pela desenvoltura com que ele pode trabalhar aquilo ali, né? Não é sendo autoritário, né? É chamando, sim, chamando a serviço, né? Chamando seus cooperadores, né? Mas a gente percebe que é uma liderança natural, ele tem traquejo para aquilo, ele tem qualificação para aquilo e flui muito naturalmente, sem precisar imposição. É isso que ele diz, né? Cadê? Ele orienta, né, com segurança, porque é qualificado para o trabalho, né? E, não e a hierarquia dele é natural, a gente reconhece naturalmente. Observamos assim que no estado individual, à vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapso de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. Eu acho que eu li errado aqui. Observamos assim que no estado individual à vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que lhe clareie a atividade, porque ninguém faz tudo sozinho, né? E a gente precisa de colaboradores, ninguém faz tudo sozinho e a gente não dá conta de tudo, né? Então, a gente precisa dos amparadores, daqueles que vêm conosco, né? Que, inclusive, esses bons conselheiros evitam que a gente caia em desequilíbrio, como ele diz aqui, sem colapso de equilíbrio. A gente se sente confiante e equilibrado, né? O líder, né, se sente confiante e equilibrado. Seja a tarefa mínima que a gente pegar para fazer, né? É sempre bom quando a gente pode contar com os nossos colaboradores. A cooperação espontânea. A colaboração espontânea é o supremo ingrediente da ordem. É muito bom quando a gente está num trabalho, numa tarefa, pessoas cheguem sem a gente precisar, né, chamar, pedir, né, ou convidar, simplesmente cheguem oferecendo o seu apoio, a sua colaboração, né, o seu contributo. É muito bom. É isso que ele está dizendo, cooperação espontânea. Então, sejamos nós, né, os colaboradores, espontaneamente, né? Não vamos esperar que alguém nos congregue, né? Nos chame, nos conclame, né? Para alguma coisa. Vamos nos colocar disponíveis, né? Para o trabalho. Em se tratando de doutrina espírita, né? Para o trabalho da causa espírita, né? Nos coloquemos, no caso, nessa casa aqui, né? Nos coloquemos à disposição para alguma coisa, para algum trabalho, para o que quer que seja, né? É muito bom, é muito importante isso, como ele coloca aqui, né? A colaboração espontânea, né? O supremo ingrediente da ordem, facilita, né, com que as coisas fluam, porque realmente quem está, né, na liderança de um trabalho, de um projeto, de uma ideia, realmente é muita coisa, né, para se fazer, para se pensar, para colocar em pé, vamos dizer assim, né, para fazer acontecer. E é muito bom, é muito gratificante quando a gente chega junto, né? E quando chegam junto da gente, pessoas se colocando, né, espontaneamente à disposição para ajudar, para fazer alguma coisa, né? Ou para dar alguma ideia. Facilita e diminui, né, também o peso, né, do trabalho em si. E é bom para aquele que se coloca à disposição, né? Para aquele que espontaneamente chega e se coloca como colaborador, como cooperador. Só tende a ganhar com isso. Aí eu coloquei essa imagem, né, de ajuda mútua, porque assim é a nossa vida, né? Nós vamos nos ajudando uns aos outros, né? Aquele que está um pouco mais à frente vai sustentando e estendendo a mão para aquele
companheiro que está um pouco mais atrasado, para que ele também venha, para que ele também suba, para que ele também evolua, né, espiritualmente. Porque assim são os nossos anjos da guarda, né? Estou me lembrando aqui na prece, né, a Rose falando, né, dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, porque é assim que eles vivem, né, nos puxando, nos intuindo, nos amparando o tempo todo, né, não nos deixando cair nas nossas próprias tentações. Né, nos dão sustentação, nos intuem o tempo todo, né? Eles que já caminharam um pouco mais, que são especialistas nos nossos tropeços, né? Então eles nos amparam, nos estendem a mão. Então assim, essa imagem, né, é como eu visualizo, né, o amparo. E a gente que às vezes se acha assim, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada, no nosso pouquinho a gente pode estender a mão para aquele outro que às vezes não está nem tão abaixo, está do lado, mas a gente pode amparar para que ele também se sustente, né? Somos nós uns ajudando aos outros. E aí continua aqui, né? Todos nós dependemos da colaboração de diversas áreas para a nossa existência. Esse mesmo processo de dependência também exige uma obrigação de cada pessoa. Né? Todos nós, como a gente estava conversando no início, né? Todos nós precisamos, né? Nem que seja de alguém que fez alguma coisa para nós estarmos aqui hoje, né? A gente não é autossuficiente, né? A gente não planta, colhe, processa o nosso próprio alimento. A gente depende, né? Ainda, mesmo que a gente diga assim, não, mas eu tenho lá minha pequenina horta e tudo, mas ainda assim a gente precisa de outras coisas. A gente também não se fabrica tudo que a gente usa, né? Tudo que a gente tem de uso não é fabricado totalmente por nós. Então, de alguma forma, a gente depende do trabalho do outro, ainda que a gente pague. Mas, mesmo assim, é uma colaboração, porque não é gratuito. Então, a gente paga, faz a economia circular, e a economia circulando está favorecendo outros. Então, de alguma forma, a gente está colaborando, né? O tempo todo, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas a gente colabora, por isso que eu digo, a gente não sai da cama, não levanta, não faz algo de bom, né? Mesmo que não tenha consciência disso, a gente está sempre trabalhando. Espera aí, deixa eu ver. Acho que eu passei muito, é isso. Vamos lá. Então, algumas formas, né, de cooperação, né, em vários âmbitos, a gente até falou aqui, né, cooperação no trabalho, cooperação em família, né? A gente pode colaborar, cooperar dentro da nossa casa, né? Com os amigos em dificuldades, com o que quer que seja, né? Dando apoio emocional em momentos difíceis, né? Como a gente está passando agora, o pós-pandemia, embora já tenha 2, 3 anos disso tudo, mas assim as consequências estão aí, né? Nem todo mundo está bem. Então, cada hora é alguma coisa, né? É um conflito externo, é um conflito interno, às vezes na nossa família, são situações climáticas. Então, assim, o emocional da gente está abalado. Então, aquele que está um pouquinho melhor vai auxiliando aquele outro que não está. Então, até nisso a gente pode também praticar a cooperação, né? E a cooperação, né, é um ato muito mais voltado, né, ao interesse de todos, né, da coletividade, né, do que o interesse pessoal. Né? Eu não vou me colocar como voluntária ou como colaboradora de uma instituição ou de um projeto simplesmente por uma satisfação pessoal. Inicialmente pode até ser assim, pode até começar assim, não, para me satisfazer, para ocupar o meu tempo e tal. Mas, no final das contas, a gente vê que não é voltado ao interesse só único e exclusivo da pessoa, porque, no final das contas, a gente acaba auxiliando toda uma coletividade. E a gente nem vê lá no final, na ponta, né, o beneficiário daquilo. Né? Aquele que vai ser o beneficiário já passou por tantas coisas, às vezes começou por você, ou você está no meio, né, dessa corrente e não percebe. Então, assim, nunca a nossa colaboração, o nosso contributo é para satisfação pessoal, acaba satisfazendo, favorecendo toda uma coletividade. Uma vez que a pessoa se volta à necessidade do outro, ele se torna menos egoísta. Isso significa saber que o mundo não gira, né, em torno só de nós mesmos, né? O mundo gira em torno é uma coletividade, né? E pessoas cooperativas, elas não se fecham em si mesmas. Então, uma vez que a gente se abre, menos uma brecha para... Como é que eu vou dizer? Né? Quando a gente se abre para o outro, a gente fecha portas para certas influênciações
não benéficas. E a gente abre porta para boas influenciações. Então, por isso que, né, se dispor ao outro, fazer um trabalho voluntário, se tiver tempo, se tiver, né, oportunidade, se tiver um momento, né, no dia, é importante porque evita que a gente se feche em nós mesmos, né? E aí, para não perder o costume, eu tenho que ir lá na Revista Espírita caçar alguma coisa. Então, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1864, de várias coisas, né, de vários trechos referentes à cooperação, eu peguei esse daqui, da comunhão do pensamento, né? A Revista Espírita de 1864, de dezembro, né, tem esse item que fala sobre a comunhão de pensamento, né? Está falando sobre as questões, justamente isso, né, de influenciações e tal, né, do que a gente dá ouvidos, né, aonde a gente coloca os nossos fluidos, né, dos nossos pensamentos. E eu peguei esse trechinho que diz assim: pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem aos espíritos e são por eles assistidos. Então, é toda uma corrente, né? Encarnado ajudando desencarnado, desencarnado ajudando encarnado, né? As relações do mundo visível com o mundo invisível deixam de ser individuais e passam a ser coletivas. E, por isto mesmo, mais poderosas, para proveito das massas, bem como dos indivíduos. Numa palavra, essa comunhão de pensamento estabelece a solidariedade, que é a base da fraternidade. Então, assim, na verdade, a gente está falando aqui da questão da reunião mediúnica, né? Os espíritos desencarnados nos passando informação, ou nos passando, né, a situação como eles estão lidando, né? Nos ajudando para a gente ficar ciente, né, do melhor proceder, e a gente, né, passando para eles, né, dentro dos nossos estudos, daquilo que a gente já aprendeu, né, o consolo e as esperanças, né, para eles manterem-se com fé, né, e com força para prosseguir, né, que nada acabou e eles vão ter uma nova chance. Então, assim, é uma troca mútua o tempo todo mesmo, né? Então, é como ele diz aqui, cadê? As relações, né, com o mundo invisível e o mundo visível deixam de ser individuais e passam a ser coletivas, né? E por isso mesmo mais poderosas para proveito das massas do que estão encarnados, né? Bem como dos indivíduos. Se cada um de nós, né, lendo as informações que vêm do mundo espiritual, saber tirar proveito, saber se modificar, já houve ali uma cooperação imensa, né? A gente já atendeu, já prestou atenção, né? Já aprendeu com eles, então, assim, é uma troca o tempo todo. De quem está aqui para quem está lá e de quem está lá para cá, de lá para cá, né? Ninguém trabalha apenas para si. Ainda é da Revista Espírita, tá? Do mesmo item. Ninguém trabalha apenas para si, mas trabalha para todos. E trabalhando por todos, trabalha para todos e por todos. Cada um aí encontra o seu quinhão. Então, assim, realmente, né, Deus nos fez e nós nos ajudamos uns aos outros, né? Deus nos ajuda através dos nossos semelhantes. Então, é uma cooperação diuturna o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. Mas, então, é bom que a gente comece a ter olhos de ver, né? A gente vê a cooperação entre nós mesmos nas mínimas coisas, nas coisas mais singelas. Nós nos ajudamos uns aos outros a evoluírem, né? A gente aprende com o exemplo do outro, o outro aprende com o nosso exemplo. Vamos seguir lá aqui a hora, né? Já está avançando. Aí continua, né? Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Né? Realmente, o princípio, né, da doutrina do Cristo é essa, né? A caridade o tempo todo, né? Caridade por pensamento, caridade em palavras, caridade em ações. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula
de ajuste aos processos da evolução. Esse aqui já é o trechinho final da página Cooperação do livro Pensamento e Vida, tá? Cooperação significa obediência construtiva, não é aquela obediência cega, é obediência construtiva que vamos juntos, né, construindo, evoluindo, nos aprimorando aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda, olhando os infortúnios ocultos, né, prestando atenção nas necessidades do nosso semelhante. É o socorro implícito. E aí, terminando mesmo, eu vou terminar com aquela mesma frase que eu falei aquela hora, que eu achei muito bonita, né? Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, né? Somos nós, do pequenininho até a maior estrela, né, de maior grandeza. No nosso caso, que a gente conhece, até Jesus, até acima de Jesus, né? Todos nós estamos interligados uns aos outros, nos auxiliando, né, nos ajudando, cooperando, né, com a lei divina, que é a lei de progresso. Agradeço a vocês a paciência. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, Rosa, pela cooperação de ter estudado e ter nos trazido aí todos esses ensinamentos. Então, vamos assim, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, a todos aqueles que estão cooperando com a nossa elevação espiritual, com o nosso momento de prestarmos mais atenção nas nossas decisões, nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que convivem conosco no dia a dia, por aqueles que passam por nós nas conduções, onde estivermos, Senhor, que possamos cooperar, possamos agir, Senhor, com mais amor, com mais tolerância, com mais discernimento, ajudando, Senhor, a cada um dos nossos irmãos. Que possamos nos fazermos mais tolerantes, solidários, pacientes. E assim, Senhor, vamos trabalhando em nós todas as nossas dificuldades e colocando em prática todos esses ensinamentos que o Teu Evangelho de Luz nos traz. Agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos dá o direcionamento através do Teu Evangelho. Agradecemos por tudo que temos. Pedimos, Senhor, para todos os nossos irmãos da humanidade, por todos aqueles que estão em sofrimento, com dores, seja ela material ou espiritual, que Tu possas levar esta mesma paz, essas mesmas vibrações de amor que aqui sentimos. E que possamos juntos, Senhor, trilhar nosso caminho de evolução espiritual. Agradecemos pelos nossos amigos, pelos amigos espirituais que temos, ao nosso anjo guardião, à nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos retornar aos nossos lares, sentindo essas vibrações de amor e que juntos, Senhor, em nossa caminhada evolutiva, possamos compartilhar com os nossos irmãos de caminhada. Fique em nossos corações, nos envolvendo e amparando, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim a gente já vai falando, né, sobre o passe, não é obrigatório, mas aqueles que estiverem bem possam ficar no salão e sentir aí as nossas, né, a alegria de estarmos juntos mais uma vez. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Quê? Quer máscara?